5 formas de fazer o controle do perfil lipídico dos nossos pacientes com síndrome metabólica. Eu sou Marijara Vilas Boas, nutricionista e mentora de nutricionistas da Escola do Nutricionista. Para você conhecer a escola lá no Instagram, é só você clicar em @Escola do Nutricionista Oficial e seguir todos os conteúdos que eu disponibilizo para vocês diariamente, para que vocês possam conduzir a conduta nutricional de forma mais assertiva, se tornando um nutri de excelência. Então vamos lá. As 5 estratégias que eu vou trazer aqui são estratégias já muito usuais, que estão muito presentes aí na nossa prática, mas a questão principal aqui que eu quero trazer é a explicação dos mecanismos para que vocês entendam o porquê estão traçando essas condutas nutricionais. Porque muitas vezes a gente faz a prescrição sem ter ideia do motivo pelo qual a gente está fazendo aquilo. E muitas vezes o paciente tem uma dúvida, quer fazer uma pergunta e a gente não sabe responder. Então o objetivo principal desse vídeo é te explicar os mecanismos dessas estratégias mais comuns que já são utilizadas aí na nossa prática. Primeira estratégia, consumo de fibras. Isso aí eu sei que todo mundo também sabe, né, que a recomendação de 30 a 35 gramas diárias de fibras vai ter imensos benefícios aí, desde saciedade precoce até controle da função intestinal. As fibras são importantes também com a ação bifidogênica, né, melhorando o quadro de desbiose, a saúde intestinal como um todo. Mas no aspecto controle de perfil lipídico, a grande importância das fibras vai se dar de 2 formas, tá? A primeira forma é através de uma ação direta, ou seja, a fibra, por ela ser um resíduo não digerido, ela chega lá no nosso intestino ainda de forma intacta e vai ter a função de barreira, literalmente, para atrapalhar, para impedir uma absorção completa dessa gordura que foi ingerida e que chegou, né, ao intestino. Então, essa ação de barreira vai dificultar o processo absortivo a nível intestinal e automaticamente boa parte dessa gordura que não será absorvida vai ser eliminada nas fezes junto com essa fibra que foi ingerida. Essa seria a maneira direta de ação das fibras no controle do perfil lipídico. A maneira indireta é através da ação contrária, vamos dizer assim, né? Como se as fibras elas atuassem atrapalhando a circulação enterohepática. Mas o que é a circulação enterohepática? É uma circulação que, como o próprio nome diz, acontece do intestino no sentido do fígado, por isso que é enterohepática. Então, essa circulação especificamente, ela vai servir, né, para transportar aí a bile que foi utilizada lá a nível do adenal para emulsificar as gorduras, para que essas gorduras possam ser posteriormente digeridas lá pela lipase. Só que antes dessa etapa, a bile vai atuar a nível do adenal emulsificando, ou seja, quebrando moléculas grandes de gordura em moléculas menores, para que justamente facilite a ação dessa lipase. Só que aí parte dessa bile que não foi utilizada, normalmente ela é reciclada, ou seja, ela volta do intestino para o fígado vai fazer essa reciclagem da bile em uma bile, né, nova, vamos dizer assim, reestocada na vesícula para ser utilizada posteriormente. Então, diariamente, quando a pessoa não tem um consumo adequado de fibras, quando é um consumo realmente insuficiente, essa reciclagem se dá de forma quase que completa. Então, é um ciclo que se mantém ali, né, diariamente, para que se garanta o reservatório lá na vesícula de bile sempre completo, para que quando a pessoa faça a ingestão de fontes de gordura, essa bile atue fazendo emulsificação. E aí, até aí tá tudo bem. Só que quando a pessoa tem uma alteração de perfil lipídico, principalmente uma hipercolesterolemia, né, é interessante o consumo de fibras para que as fibras possam, a nível do duodenal também, quando chega lá no duodeno a gordura, né, as fibras e a bile que vai fazer a emulsificação dessas gorduras, o que é que a fibra especificamente aí vai fazer? Ela vai arrastar a nível intestinal, ao longo do intestino, para ser eliminada nas fezes, tanto a bile, que está ali presente para fazer a emulsificação das gorduras, né? A própria gordura que foi ingerida e as próprias fibras que vão ser eliminadas nas fezes, porque a gente sabe que fibra não é absorvida, né? Ela sai intacta nas fezes. Então, o que é que vai acontecer no final das contas, né? Se vocês entenderam aí a explicação anterior, já deu para perceber que não vai haver bile para ser reciclada lá no fígado. Por quê? Porque a bile foi eliminada nas fezes. E isso é muito bom quando a gente está falando em pacientes que têm alteração de perfil lipídico. Porque aí o fígado necessariamente vai ter que sintetizar uma bile do zero. E a gente sabe que uma parte da bile é composta de colesterol.
Então, se esse paciente tem uma alteração de perfil lipídico, o que é que o nosso corpo sabiamente vai fazer por homeostase? Ele vai utilizar esse colesterol que está excessivo no sangue como matéria-prima para sintetizar uma nova bile lá no fígado, e aí o fígado vai retomar o trabalho dele normal, que é sintetizar essa bile, só que a diferença é que agora ele está sintetizando do zero, ele não está reciclando, e ele vai reestocar essa bile nova lá na vesícula, e a vesícula vai ficar aguardando a chegada de uma nova refeição gordurosa para que ela possa liberar essa bile, a bile emulsificar, e assim o ciclo permanece na medida em que o paciente mantém um consumo diário de fibras. Sabemos que a recomendação diária de fibras para uma pessoa adulta saudável gira em torno de 30 a 35 gramas. E se essa pessoa tem essa ingestão de forma regular, realmente, a tendência é que os níveis sanguíneos lá do perfil lipídico se mantenham sempre normais, ou seja, dentro do que é fisiologicamente adequado para manter a condição de saúde. É claro que o consumo de fibras regular, você pode estar pensando aí, né, vai reduzir muito o perfil lipídico, reduzir muito esse colesterol total, a ponto dele ficar abaixo da normalidade. Só que isso, gente, é importante a gente entender. Fibras alimentares não chegam a fazer esse efeito até esse ponto, tá? Algumas medicações, que aí são medicações alopáticas, elas têm uma ação mais agressiva, vamos dizer assim, fazendo muitas vezes uma redução muito brusca realmente, impedindo essa síntese de colesterol. Só que isso a gente sabe que tem efeitos colaterais, isso vai gerar danos de médio e longo prazo, né, em tudo que se refere à função importante que o colesterol exerce no nosso organismo, desde precursor de hormônios até transporte de vitaminas. Então, para todos esses aspectos, a presença do colesterol é importante. Então, muitas medicações fazem uma redução muito brusca e vão acabar comprometendo outras funções importantes que esse colesterol exerceria. Já no caso das fibras, a gente tem aí uma ação fisiológica, ou seja, uma ação mais natural, né? Em que o corpo consegue lidar, gerenciando isso, e através da homeostase, o próprio corpo vai conseguir fazer o controle desses níveis, né, mantendo eles sempre dentro do que é considerado saudável a longo prazo. Então, primeiro ponto aí foi a ação das fibras, que foi só o primeiro ponto, ainda faltam 4. Lembrando que as fibras têm essas duas ações, direta e indireta. Segundo ponto aqui, segunda estratégia que a gente deve utilizar na nossa prática, a utilização de probióticos. Os probióticos também têm uma ação importante a nível de controle de perfil lipídico, tá? Considerando que algumas cepas têm uma ação mais específica nesse controle do perfil lipídico. Mas de uma maneira geral, se a gente utiliza as cepas bifidogênicas, os probióticos tradicionais que são vendidos, eles também vão ter um efeito positivo nesse controle do perfil lipídico, porque aí nesse caso especificamente, é uma ação um pouco parecida com a das fibras, mas especificamente as cepas bifidogênicas, elas vão atuar fazendo a desconjugação de sais biliares. O que é isso? Lá a nível do adenal, essas cepas vão atuar desconjugando. O que é que seria desconjugar? Seria desfazer a composição normal da bile, fazendo com que ela perca a utilidade emulsificante dela. Mas e aí, o que é que vai acontecer? Aí, no final das contas, a ação aí que vai ocorrer é a mesma que aconteceu no caso da utilização das fibras. Uma vez desconjugada, essa bile não vai exercer a função emulsificante. Então, ela não vai conseguir emulsificar as gorduras. Então, o que é que vai acontecer? A presença desses probióticos aí que desconjugaram esses sais biliares vai fazer com que seja eliminada nas fezes os sais biliares desconjugados, né? A própria gordura, que não vai ser absorvida porque não foi emulsificada. Então, tudo isso sai nas fezes. E aí, da mesma maneira anterior, o organismo vai ter que sintetizar uma bile do zero novamente. Isso é papel do fígado. Então, vai se retirar do perfil lipídico, né, dos níveis sanguíneos, o colesterol excedente para fazer a síntese de uma nova bile lá no fígado, e essa nova bile sintetizada vai ser estocada na vesícula e o processo permanece. Então, utilização de probióticos seria a segunda estratégia eficiente, que eu tenho certeza que você já entendeu por quê, que isso é o mais importante. Terceira estratégia, que nós também já conhecemos, que é a realização de atividade física regular, principalmente atividade física aeróbica, né? Atividade física que trabalhe mais a questão cardiorrespiratória, que melhore a taxa metabólica basal, que ajude na utilização de gordura como fonte energética. Então, a atividade física aeróbica vai melhorar os níveis de HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, ou seja, uma lipoproteína que tem uma fração proteica maior do que a fração lipídica, por isso que é considerado colesterol bom,
porque esse HDL vai fazer o transporte reverso do colesterol, ou seja, ele vai captar, né, esse colesterol da periferia, levando ele de volta para o fígado, para que lá no fígado ele seja metabolizado. Então, esse efeito de limpeza, vamos dizer assim, torna o HDL uma lipoproteína que tem uma ação muito positiva no sentido de proteção cardiovascular. Então, atividade física aí, o terceiro ponto. Quarto ponto seria a utilização dos ácidos graxos monoinsaturados, que aí a gente consegue encontrar pela alimentação, né, de uma maneira geral, de forma muito fácil. Quais são as principais fontes? Então, a gente tem aí o azeite de oliva extra virgem, as oleaginosas, né, as castanhas, o abacate, é uma fonte muito boa também, muito acessível, e o açaí. Então, são alimentos que têm uma composição em ácidos graxos monoinsaturados muito boa, e essa composição vai ser muito positiva do ponto de vista anti-inflamatório, antioxidante, sacietogênico e de controle também do perfil lipídico. E por fim, não menos importante, a utilização dos ácidos graxos poliinsaturados, que aqui uma das principais fontes, né, é o ômega 3, que é a combinação do EPA com o DHA, só lembrando que o EPA é uma composição aí desse ômega 3 que tem uma ação mais a nível de saúde intestinal, hepática e cardíaca, né? Cardiovascular. Quando a gente fala cardiovascular, estou falando especificamente do coração, e saúde arterial, saúde endotelial, que é muitíssimo importante quando estamos falando de paciente com dislipidemia, aterosclerose, hipertensão, para que a gente consiga fazer prevenção de médio a longo prazo aí de todas as complicações. Já o DHA tem uma ação muito importante a nível de saúde neurológica, tanto a nível de proteção, de prevenção, né, quanto de tratamento em casos de situações relacionadas aí a essa questão de sistema nervoso central, tá? Então, resumindo, são 5 estratégias nutricionais corriqueiras aí da nossa prática, mas que muitas vezes a gente faz a indicação, a gente prescreve, a gente orienta o paciente, mas de uma maneira superficial e sem saber exatamente o porquê que a gente está fazendo aquilo, né? Cai no senso comum e a gente não aprofunda. Então, o objetivo desse vídeo foi justamente trazer essas informações para que você reflita no que se refere à própria estratégia ali, né? A própria conduta, o próprio mecanismo de ação, né, dessas 5 estratégias que eu trouxe aqui, para que no momento em que você vá passar essas orientações para o seu paciente, você tenha segurança do que você está fazendo, porque você já entendeu o mecanismo de ação de todas elas. E assim você vai conseguir fazer uma prescrição de forma mais segura, mais confiante, inclusive permitindo que, se seu paciente tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, você vai ter esse embasamento necessário para dar para ele todas essas orientações, tá bom? Então, eu espero que realmente essas 5 estratégias tenham te ajudado a direcionar melhor aí as suas condutas nutricionais, lembrando sempre da importância do raciocínio clínico para que a gente consiga personalizar as nossas estratégias, porque o raciocínio clínico é a maneira como a gente vai conseguir unir todas as peças ali do quebra-cabeça, do que o paciente traz para nós de problema clínico, tá? E montando esse quebra-cabeça, a gente consegue finalizar aí, montando uma estratégia nutricional que seja bem personalizada para a situação dele. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário aqui na descrição e eu vou deixar também um link aqui abaixo na descrição do vídeo que vai te direcionar para um vídeo onde eu falo especificamente de quais os critérios que você precisa considerar na hora de escolher o melhor ômega 3, tá? Na hora de você fazer a prescrição e sugerir marcas para o seu paciente de ômega 3, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu explico tudo detalhadamente para que você não se perca mais na hora dessa prescrição. Um grande beijo e até o próximo vídeo.